Como é medida a concentração industrial no transporte aéreo? O que são barreiras à entrada, mercados contestáveis? O que é Slot Divestiture? Concorrência de companhias aéreas é o tema desse vídeo capítulo. Concorrência entre companhias aéreas. Começando com indicadores de concentração industrial. Nós temos os chamados indicadores de concentração de mercado. A razão de concentração é basicamente o percentual de market share detido pelas N empresas. Aí vai depender de quanto você vai extrair. Se é o CR2, é o percentual de market share, a soma do market share das duas maiores empresas. O CR3 é o market share das três maiores empresas. Então você tem que ordenar as empresas da maior para a menor e você vai calcular o CRN, que é a soma dos market shares das N maiores empresas. O Herfindahl-Hirschman é uma forma de calcular a concentração que utiliza o market share das empresas, tem que ser de todas as empresas, diferentemente do CR, que depende apenas das N maiores empresas, e ele é uma forma de se computar a participação relativa de cada uma dessas empresas. Basicamente, o HHI, que é o Herfindahl-Hirschman Index, é a somatória dos shares das empresas ao quadrado. Então ele diz mais ou menos a mesma coisa que a razão de concentração, mas ele é mais exaustivo por utilizar toda a informação da amostra de empresas e ele também é muito conhecido pelas autoridades antitruste, muito utilizados. Ele tem propriedades importantes que vão a partir dos seus limites teóricos, né? Quer dizer, só é possível uma empresa deter no máximo 100% do mercado, então nesse caso o HHI vai ser igual a 1. Se o market share for dividido por infinitas empresas, que seria um outro extremo, nós teríamos a concorrência atomista, que o economista chama de economista perfeita, seria o equivalente à concorrência perfeita, e aí o HHI seria zero. Né? Nenhuma empresa deteria uma fatia de mercado que seria expressivo. Né? Então você tem esses dois limites teóricos, o que torna o HHI bem interessante. Uma outra propriedade que o HHI possui é que o inverso dele, quer dizer, 1 sobre o HHI, pode ser interpretado como o número de concorrentes efetivos. Por exemplo, se eu tenho duas empresas que dividem irmãmente o mercado, 50% para cada, o HHI vai ser meio. Se eu tenho três empresas que dividem irmãmente o mercado, 1/3 para cada, o HHI vai ser 1 sobre 3,333. Então, ou seja, 1 sobre o HHI revela um número de concorrentes efetivos, ou seja, um número de concorrentes que teriam o mesmo market share. Ele é um número equivalente, né? Como se naquele mercado houvesse um número de concorrentes efetivos de 2, de 3. Né? Pode-se interpretar o HHI também como sendo a média ponderada dos market shares, cujos pesos são os próprios market shares. Nos Estados Unidos, a autoridade antitruste, a autoridade de justiça, é o DOJ, Department of Justice. Ele que cuida, por exemplo, da análise de antitruste, de defesa da concorrência, análise de fusões. E ele editou o Horizontal Merger Guidelines, o Guia de Fusões Horizontais de 2010, e ele elenca nominalmente o HHI como sendo um dos indicadores que são utilizados nas análises. Né? O Department of Justice utiliza o HHI multiplicado por 10.000 tipicamente. Então, 0 continua sendo a concorrência atomista e 10.000 agora vai ser o monopólio. Os valores que eles utilizam têm umas referências até 1.500, de 1.500 a 2.500 e mais de 2.500. Os mercados não concentrados, os unconcentrated markets, são aqueles que têm o HHI até 1.500. Se o HHI for de 1.500 a 2.500 em determinado mercado, denomina-se pela análise do DOJ de mercados com concentração moderada. E a partir de 2.500 a gente chama isso de mercados altamente concentrados. O DOJ também faz uma análise
das mudanças na concentração, por fatores normais de mercado ou por algum ato de concentração, alguma atitude, alguma prática de mercado que aumente a concentração. Então ela diz que há uma pequena mudança na concentração, uma mudança pequena nesse indicador, se for menos de 100 pontos do HHI. Menos que isso, não há um interesse de análise de defesa da concorrência, mas que isso começa a preocupar, ainda mais se forem mercados altamente concentrados. Bom, os indicadores de concentração são largamente utilizados, inclusive no transporte aéreo, calcula-se HHI da indústria como um todo, HHI nas rotas, nos pares de cidades, nos pares de aeroportos. Então é uma métrica muito utilizada tanto em estudos quanto em análises práticas da concorrência no setor. Outros frameworks de análise de concorrência podem ser considerados também. Por exemplo, você pode analisar o setor de transporte aéreo com um modelo de 5 forças. O setor também é muito considerado no âmbito do paradigma SCP, que é o Structure, Conduct and Performance, estrutura, conduta e desempenho, ou uma análise de curva S também é muito clássico de analisar o comportamento de empresas. Então, falando do modelo de 5 forças, a gente tem basicamente um modelo configurado pelo Michael Porter, da Harvard Business School. Ele concebeu uma indústria como sendo uma interação dessas 5 forças. A primeira força é a rivalidade entre as firmas existentes. Então você pode analisar tudo que está acontecendo entre as companhias aéreas na indústria. O que elas estão fazendo, quais as práticas, quais as estratégias, a quantidade de propaganda, de merchandising, as guerras de preço. Todas essas questões são de rivalidade intra-firmas. As taxas de crescimento, os mercados entrados, os saídos, e dentre outros fatores. Bom, existem outros 4 fatores que são extra-mercado, sob análise, mas que são igualmente importantes. A jusante, a gente tem os compradores, né? Então, o que são compradores? Eles podem ser, numa cadeia produtiva, eles podem ser as grandes corporações, as corporações brasileiras, comprando passagens aéreas para os seus altos executivos, seus técnicos de manutenção, porque lembrando que o transporte aéreo é um produto com demanda derivada, então os compradores, né? Se são empresas, têm poder de barganha. O poder de barganha deles afeta a rivalidade das firmas. Se são famílias, existe um poder de barganha chamado elasticidade de preço da demanda, né? Então, quanto maior a elasticidade de preço da demanda, mais sensível é o consumidor e isso vai condicionar a rivalidade entre as firmas existentes. Bom, a montante nessa cadeia produtiva, a gente tem os fornecedores e daí nós estamos falando de todos os insumos que afetam o transporte aéreo. Aeroportos, fabricantes de aeronaves, sindicatos de pilotos, toda a cadeia de fornecimento de serviços, o ground handling, toda a questão dos aviônicos, toda a questão com os fabricantes, o ATM, o Air Traffic Management, que no Brasil é o DCEA. Então, a gente tem um conjunto de fornecedores que vão ter suas exigências, suas necessidades e vice-versa, as companhias aéreas têm suas exigências e necessidades. Um outro fornecedor importante é o fornecedor de combustível de aviação, né? As distribuidoras, aí, a começar pela Petrobras, a BR Distribuidora, a Shell, essas empresas que tradicionalmente já forneciam, e os novos fornecedores, né? É um mercado também sujeito à entrada e saída de fornecedores e pode haver guerra de preços. Então, existe o poder de barganha que afeta a rivalidade, e aí a gente tem 2 coisas que são potenciais concorrentes em paralelo, né? Os entrantes potenciais, que são empresas que podem se constituir de uma hora para outra com capital nacional ou estrangeiro, lembrando que a regra agora vale para 100% do capital estrangeiro pode ser usado na constituição de uma empresa, então aumenta a questão dos entrantes potenciais. Se você está analisando rota, pode ser que a qualquer momento uma empresa que está num aeroporto resolva entrar
numa determinada rota daquele aeroporto. Então, a cada momento nós temos potenciais novos entrantes, né? E esses novos entrantes podem vir também de novas constituídas novas empresas, sejam por grupos nacionais que trabalham com transportes, mas sejam grupos formados de companhias aéreas, franquias de companhias aéreas do exterior. Agora o mundo é uma possibilidade para a entrada de novos players no mercado. E os substitutos, que seria o substituto principal? O ônibus. No Brasil é o ônibus, né? O carro para algumas rotas e o ônibus. Na Europa é muito forte o trem, né? Então são essas as questões do modelo de 5 forças do Michael Porter. Tá? O que seria o paradigma SCP, do Mason e Bain? É uma análise clássica de Harvard, Berkeley, analisando mercados em geral, e o transporte aéreo é um deles, né? Foi muito utilizado para analisar transporte aéreo e continua sendo até hoje. Para você entender qualquer dinâmica de mercado, você precisa primeiro conhecer qual é a estrutura desse mercado, para daí você entender a conduta e, por fim, entender o desempenho. Como estrutura, basicamente número de empresas, concentração, lembra do indicador de concentração, o HHI? Olha ele aqui, né? Barreiras à entrada, nós vamos ver como é que as barreiras condicionam, né? Independente da concentração. Diferenciação de produto, o produto é muito diferenciado, né? Tem mercados que as empresas dominam os melhores horários, elas com certeza detêm um produto mais interessante do que qualquer nova rival, ou então elas detêm um produto no aeroporto mais próximo da região metropolitana, ou cravado no centro da região metropolitana, Congonhas, por exemplo. Então, se oferecer um voo de Viracopos ou mesmo de Guarulhos, é uma desvantagem, né? E daí, tudo isso condiciona a integração vertical, a diversificação de mercados, vai condicionar a conduta, se vai haver muita concorrência ou não, né? Quer dizer, se as empresas estão concorrendo vigorosamente, e com propaganda, com pesquisa e desenvolvimento, novos produtos, novas formas, novas práticas, a inovação, né, nos processos de negócios, né? Se vai haver fusões e acordos de aliança nesse mercado, para, por fim, você entender o preço está alto, o preço está baixo, as empresas são eficientes, as empresas são ineficientes, esse é o desempenho. Está tendo progresso técnico, a lucratividade é alta ou baixa. Então, o transporte aéreo, por exemplo, para dar um exemplo, ele trabalha com margens de lucro muito baixas, isso fruto da concorrência e das baixas barreiras de entradas, como a gente vai ver na sequência, né? Então os lucros são baixos. E o bem-estar do consumidor? Ele é bom? Depende dos preços, né? Existem as métricas de bem-estar, principalmente a excedente do consumidor, né? Então, analisa-se o paradigma SCP, as formas de concorrência dessa forma, a partir do paradigma SCP. A contestabilidade de mercado. Os mercados foram concebidos como potencialmente contestáveis por William J. Baumol, de Princeton, né? Essa teoria dos mercados contestáveis foi muito influente, por exemplo, na questão do setup do Airline Regulation Act. Ele é um dos exemplos de como uma teoria pode influenciar no setup de políticas. O mercado de transporte aéreo foi desregulado sob a confiança, sob a análise de que eles são perfeitamente contestáveis. Ora, o que significa isso? Mercados contestáveis são mercados que são disputados, né? Imagine que tenha uma empresa só num determinado mercado, logo o HHI é 10 mil, o HHI é um monopólio. William Baumol imaginou que esse mercado não se comportaria, não teria um desempenho de monopólio se houvesse o risco de entrada de uma empresa, né? Então você tem a empresa incumbente, que é a estabelecida, que ela domina 100% dos mercados, mas ela não vai agir como incumbente, como monopólio. Por quê? Porque pode haver uma nova entrante. Essa entrante pode estar em outros mercados geográficos e de repente resolver aparecer, entrar no seu mercado, né? O caso do transporte aéreo é muito típico, é muito fácil você
você arrendar uma nova aeronave e você está num determinado aeroporto, você pode entrar na rota de alguém que você não entrou ainda, você contesta os mercados dessa outra empresa, né? Então eu não posso agir como monopolista porque daqui a pouco vai entrar um novo concorrente e pode roubar meu market share, né? Isso é chamado hit and run competition. Os teóricos imaginaram que não é necessário que esse novo entrante entre e fique um tempo. Basta que ele entre, roube um pouco de mercado por um tempo e saia, para o mercado ser perfeitamente contestável. É a hit and run competition, bata e caia fora. Esse tipo de argumentação, e ainda mais sabendo que o transporte aéreo era fácil de constituir empresas, né? Logo após o ADA, isso foi uma grande evidência da hit and run competition, muitas empresas entraram, imaginou-se que o transporte aéreo fosse perfeitamente contestável. Mas logo imaginou-se que também barreiras à entrada poderiam ser erigidas, porque os incumbentes eles não vão ficar ali parados esperando que a concorrência roube seu market share. Eles vão investir em diferenciação de produto, ou seja, no caso do transporte aéreo, vão ocupar os melhores horários e os melhores aeroportos, impedindo que a concorrência entre nesses aeroportos, entre nesses horários. Eles vão investir em vantagens absolutas de custos, né? Seja com inovação, de processos de negócios, seja com economias de escala, né? Como a gente vai ver, economias de escala, escopo, densidade. Quer dizer, o tamanho da empresa, ela pode investir em tamanhos nos melhores mercados e daí obter vantagens de custos com relação às novas entrantes e em mercados que necessitam de investimentos iniciais elevados, sobretudo se você precisa entrar num aeroporto, você precisa arrendar alguma área, você precisa investir com sunk costs, custos enterrados, investir, por exemplo, em propaganda por um bom tempo e aquilo ali não vai gerar demanda até que o passageiro comece a reconhecer o seu produto, então aquilo é quase um fundo perdido, né? O sunk cost, você investe e demora para ter um resultado, então tudo isso gera barreira de entrada. Já havia essa análise de barreira de entrada desde do Barriers to New Competition, o livro do John Wayne, e que o próprio Bauman, mais adiante, chegou à conclusão que o transporte aéreo, na hora, não é tão contestável assim. Existem barreiras, sobretudo barreiras que são regulatórias, né? As empresas elas dominam certos aeroportos e o próprio regulador não vai deixar que outras empresas, por questões de safety, entrem, né? Então, tem uma questão de barreiras regulatórias, toda a questão dos programas de milhagem, que também são dependentes da escala e se as pessoas se fidelizam muito com companhias aéreas. Tudo isso afeta a contestabilidade dos mercados e daí o transporte aéreo não é tão contestável assim, não é tão perfeitamente contestável assim. Falando de contestabilidade, vamos falar também de modelo de negócio. Isso aí é um tema fundamental para entender a rivalidade das companhias aéreas. A gente está estudando aqui a conduta das empresas, como é que elas investem no seu próprio modelo de negócio, como é que elas se posicionam. Existem 3 letrinhas aqui, 3 siglas de 3 letras que podem qualificar essas empresas, a FSC, a LCC e a REG. A FSC são as Full Service Carriers, empresas mainline, as empresas de rede, pode ser chamada de hub and spoke também, empresas hub, empresas globais, que participam de alianças globais, as tradicionais, American Airlines, Air France, a Delta, British Airways, no Brasil a Latam, são empresas reconhecidas no mundo, reconhecidas e conhecidas pelo mundo afora, pelo seu padrão e que há algum tempo atrás ofereciam um serviço completo, por isso que são chamadas de full service, né? Tinha todo serviço a bordo, serviço de bordo mesmo no segmento doméstico, sempre um serviço completo, né? Programas de milhagem com muitas facilidades. As empresas low cost, principalmente iniciadas com a Southwest Airlines, depois a Ryanair na Europa, e tem inúmeras low cost pelo mundo afora, elas são um outro tipo de negócio, rede ponto a ponto. Vamos ver algumas dessas características que contrastam, né? E aí a gente tem também, com menor escala, claro, as empresas regionais nos Estados Unidos, por exemplo, a SkyWest.
No Brasil a gente tinha a Trip, vira e mexe temos pequenas empresas, são sempre pequenas empresas que operam em nichos de mercado, de vez em quando estão em alguns aeroportos esgotados, por exemplo, Passaredo, já tivemos a Pantanal, já tivemos empresas que eram de grupos, como a Nordeste, a Rio Sul. A própria TAM surgiu como uma empresa regional do período regulatório. Essas são formas de se alinhavar ou de fazer o setup de um modelo de negócio de empresas aéreas. Bom, a gente viu que a estrutura de rede conta. Uma estrutura de rede que é adotada pelas low costs é a estrutura de rede ponto a ponto. Quando a malha está todos os pontos da malha são interconectados por ligações diretas. Você não faz tráfego indireto de uma ligação para outra. Então, se eu quero ligar C com E, eu não vou fazer nenhum passageiro passar por nenhum aeroporto intermediário. No máximo que eu vou ter uma ou outra escala, mas para ser perfeitamente fully connected ou ponto a ponto, em geral tem um voo direto, de C para E, de B para D, de C para A, são sempre voos ponto a malha toda interconectada. O esforço de conectividade é muito grande, você precisa ter voos ligando diretamente todas as localidades. Bom, antes do Deregulation Act, do Airline Deregulation Act, a malha era basicamente ponto a ponto. Depois do Airline Deregulation Act, as empresas naturalmente se concentraram em hubs, né? Essa foi uma forma como elas fizeram para sobreviver e para se fortalecer no âmbito do livre mercado, né? Não foi ninguém que mandou elas fazerem isso, elas foram naturalmente nos Estados Unidos, criaram seus hubs, certo? Aí nós tivemos, por exemplo, o hub da American Airlines em Fort Worth, é um deles, né? O maior hub da América, o maior hub do mundo da Delta Airlines. Então isso é um fenômeno do mercado livre e das empresas full service. Quais são os prós e cons dos hubs? Bom, os hubs geram mais produtos origem e destino para a empresa que o adota, né? É muito fácil você criar produtos quando basta você interconectar um spoke a mais, que a estrutura é hub, que é o aeroporto central, e os spokes, são os aros das bicicletas, são ligados com esse hub. Então existe uma dança das cadeiras no hub. Todo mundo pega um voo para o hub em determinados horários, com os waves, né? As flight waves, os flight banks, também chamados flight banks, onde tem ondas de vários voos, que todo mundo desembarca e pega outro voo, né? Então há uma troca das cadeiras, e daí os voos vão para os respectivos spokes. Quando você cria um voo a mais, você integra aquele destino à malha, gerando N-1 possibilidades de conexão, né? Se é uma malha agora com N pontos. Daí o que acontece? Mais produtos gera mais produtividade, mais eficiência. Empresas hubs buscam eficiência e não foi à toa que elas buscaram essa eficiência com a formação dos hubs. Para a localidade, o que é gerado são economias de aglomeração. Você imagina que a localidade vai se desenvolver com a formação do hub, vai ficar melhor, mais pujante. Por isso que prefeitos, governadores estão sempre atrás de empresas aéreas para criar um hub, mesmo que seja um hub numa localidade que não tem muito tráfego natural, que é o chamado tráfego local, né? Então isso seria um hub artificial. Bom, tem que tomar cuidado com a estratégia de hub, porque o hub também é conhecido como Fortress Hub, é o hub fortaleza. As empresas, elas dominam o hub, essas grandes empresas full service, network ou mainline, e daí elas dominam a administração do aeroporto, mesmo sendo uma administração pública, né? É muito fácil para a empresa grande dominar todas as decisões do aeroporto, inclusive impedir que a concorrência entre. Os preços nos Estados Unidos são maiores nos hubs. Existem vários estudos que mostram que os hubs têm o hub premium, né? O prêmio dos preços simplesmente por ser um hub, né? Então, os hubs geram esse tipo de poder de mercado. Bom, existe um modelo low cost que foi criado pela Southwest Airlines. Essa empresa é uma empresa que revolucionou o mercado, né?
Você vê pela propaganda dela ao longo dos anos, né? Love Affair. Love é o aeroporto de Dallas, é o Dallas Central, não é o Fort Worth, onde ela se estabeleceu inicialmente, de onde ela criou sua fama, né? Ela está fazendo propaganda de fare, de preços, tarifas. Dizia-se que a malha da Southwest ponto a ponto tentava capturar justamente as highways, os caras andando de ônibus ou de carro principalmente, né? Isso no intra-Texas. E depois ela foi se expandindo pelo mercado americano todinho. Hoje em dia ela é a maior empresa em número de voos. Ela não é uma empresa que cobra tarifas de uma maneira exagerada. Ela cobra tarifas dentro das leis de mercado, mas olha essa propaganda, you had me at no change fees. Então ela não estava cobrando tarifas de remarcação, né? I carry free bags, ou seja, olha, ela está fazendo a propaganda que ela não está cobrando tarifas, que ela tem situações que ela não cobra tarifa de bagagem, né? Southwest, we beat the competition, not you. O que significa isso? Significa que o passageiro adora a Southwest Airlines. Ela é uma das empresas que tem o menor índice de reclamação, de indicadores de desempenho junto ao consumidor, como atrasos, cancelamentos, indicadores de extravio de bagagem são os menores. Então os passageiros gostam do informalismo que ela tem. Qual é o segredo dessa empresa, né? Então vamos analisar o Southwest Effect, que é um termo associado à Southwest Airlines, e aí vamos entender o Southwest Paradigm. Por que essa empresa é tão influente assim, né? Tá bom? Então o Southwest Effect foi um termo alcunhado pelo Department of Transportation, o USDOT, que não é um regulador propriamente dito, que o regulador era o CAB. A gente tem a FAA que cuida do Safety Security. O DOT ele também está na área, vamos dizer assim, fazendo estudos, análises, estudando os dados das empresas aéreas, e vira e mexe, ele é um órgão de administração direta, então ele também pode subsidiar o governo americano sobre essas questões. O Southwest Effect foi o Department of Transportation que alcunhou, dizendo assim, toda hora que a Southwest entra numa rota, os preços caem exorbitantemente e o tráfego é catapultado por 2, 3, 4, 5, né? Então, nesse caso aqui, subiu 500%, subiu 400%. Né? Ele entrou em Chicago CT, entrou em Chicago Memphis, entrou em Las Vegas FNT, em Houston, os mercados, todos os mercados. Isso aí não é da época que ela começou, não, recente, 2012, por exemplo. Ela entrava, os preços caíam 40%, 30%, e o tráfego era catapultado. O DOT olhava para isso e falou assim, poxa, olha um efeito dessa empresa, o efeito Southwest. O mercado está crescendo puramente por efeito Southwest. Essa que era a ideia, né? O Southwest Paradigm é a forma como os teóricos, os analistas de mercado começaram a justificar por que essa empresa tinha um CASM, na verdade, um custo unitário tão menor que as outras empresas. Então o CASM da Southwest era de 7 centavos, aproximadamente 8 centavos, quando da American era aproximadamente 9,5, da Continental 10, todo mundo acima dos 10, fora essas duas empresas. Daí, qual é o segredo disso? A empresa é low cost mesmo, né? Qual é o segredo dessa empresa? Bom, a gente tem uma análise feita pelo Michael Porter sobre o paradigma Southwest. E aí ele fez um sistema de atividades para entender o paradigma Southwest. Isso aqui, assim, essas bolas interconectadas é o que ele chama de sistema de atividades. Tá? Mas basicamente o que ele está querendo entender é o paradigma Southwest, Southwest Paradigm. Então os círculos mais escuros estão mostrando os principais atributos da empresa. Um serviço limitado ao passageiro, quer dizer, ela cortou o serviço de bordo, tá vendo? No meals, no baggage transfer, não faz transferência de bagagem, no seat assignment, ou seja, você não marca assentos, tá? Uso limitado de agentes de viagem, né? Ela que começou a questão de usar o site próprio, né? E por conta disso,
ela tem uma operação bem eficiente. Por exemplo, short haul, point-to-point routes. Então, rotas que saem de aeroportos secundários, ponto a ponto, com etapa curta. Né? Southwest, de Low Fare Airlines, só consegue por causa disso. E para manter isso, ela precisa de uma standardized fleet. Né? Ela precisa de 15 minutos de turn time. Né? Tá vendo? Frota comum, a comunalidade de frota, fechando com a 737 da Boeing, mantendo o gate, turnaround de gate muito forte, muito curto, não perdendo tempo, porque a aeronave no chão dá prejuízo. E aí com a malha ponto a ponto, ela chega no very low ticket prices, tá? Que está casado com o Limited Passenger Service. Né? Isso permite que ela atraia muitos passageiros e vai ter uma high aircraft utilization, então vai ter voos cheios, né? O load factor dela é bem maior e vai ser muito produtiva. Lean, highly productive ground and gate crews. Então a tripulação deles e o pessoal em terra e em voo são muito produtivos. Tá? Então para os Estados Unidos é muito importante isso, os contratos com o sindicato bem flexíveis, né? E acabam fazendo high compensation dos employees. Né? Então os funcionários também são felizes com a empresa. Né? O que acontece? Ela acaba sendo a empresa que tem o maior frequent and reliable departures, ou seja, ela não atrasa muito. E daí meio que compensa o Limited Passenger Service, as pessoas gostam muito disso. Agora lembra muito disso, turnaround time, que é o tempo de você desembarcar passageiros e ficar pronto para o próximo voo, é muito curto, tá? Então esse é um esse e o Standardized Fleet of 737 são os fatores que hoje ainda saltam muito aos olhos. Por exemplo, no Meals. Todo mundo começou a cortar os voos, ninguém oferece, em mercados domésticos, ninguém oferece refeições a bordo com muita fartura, né? Ou praticamente nada. Né? No Brasil, por exemplo, se pensar, né? Então isso não qualifica uma empresa lá Southwest, mas isso aqui qualifica muito, a gente vai ver. Por exemplo, a Gol tem uma frota muito standardizada, muito comum, né? Então isso acaba sendo mais um diferencial, né? Ultimamente, a gente tem empresas que estão sendo, vamos dizer assim, o passo além do modelo low cost, que é o ultra low cost. Tá? Então a gente tem a Ryanair, que virou uma ultra low cost, a Spirit Airlines dos Estados Unidos, a Frontier Airlines. A Spirit é o suprassumo disso, que é a empresa que oferece preços bem baixos, turnaround time altíssimo, ela atrasa muito, né? Ela acaba tendo problemas com reclamações, ou seja, ela acaba sendo aquele low cost que o brasileiro está acostumado. Né? Estou pagando barato, mas vai ser um serviço ruim. Né? Mas eu quero, é o que eu quero, eu sei que é o que eu quero. Ela cobra todo tipo de tarifa possível. Essas empresas buscam cobrar muito mais do que qualquer outra empresa. Né? São pioneiras em cobrança de bagagem de mão, por exemplo, tarifa de bagagem de mão. Né? Então a ultra low cost é o que a gente realmente sabe que é uma low cost. Né? E no Brasil, Gol, Azul. Bom, existe um fenômeno chamado convergência de modelos de negócio. Empresas que são full service ficam cada vez mais parecidas com low cost que ficam cada vez mais parecidas com full service, os preços vão subindo, vão ficando muito parecidos, na verdade. Então no Brasil, Gol e Azul, ambas começaram como low cost e elas ainda afirmam aos seus investidores que são low cost. A Gol em algum momento flertou com ultra low cost. O CASC da Gol é o menor da indústria, é um dos menores da história. A Azul não tem custo CASC baixo, mas ela tem trip cost mais baixo de todos. Ou seja, são empresas que ainda têm um fundo de verdade na questão dos custos, muito embora você vai encontrar preços altíssimos em algumas circunstâncias dessas empresas. Né? Então você pode chamar essas empresas de híbridas, né? São low cost híbridas. Né, que se tornaram muito parecidas em alguns momentos com empresas full service. Voltando e finalizando a nossa análise, a gente tem a concorrência e os slots em aeroportos. Do que se trata? O que nós estamos falando aqui? Bom,
A defesa da concorrência, ela é justamente o setup governamental para cuidar que os mercados não tenham falhas, né? Não tenham, na verdade, falhas de concorrência. As empresas grandes começam a dominar o mercado aí o consumidor vai para o beleléu, vai para o espaço, né? Uma das questões importantes são a questão de slots aeroportuários, né? Horários de pouso e decolagem em aeroportos congestionados, que são coordenados. Quando tem fusões e aquisições de companhias aéreas, esse problema é mais importante até. Tá? A fusão de uma empresa aérea, basicamente, você pode utilizar o Antitrust Trade-off Model, que o pensador Oliver Williamson, economista de Berkeley, Califórnia, né, ele é conhecido mais pela teoria dos custos de transação, mas ele pensou num modelo antitrust bem interessante. Né? Então imagina que você está vigorando com um custo unitário alto, né, uma empresa atuando isoladamente, standalone, né, e ela, na verdade, você está com um preço competitivo, mas essa empresa está sozinha, trabalhando sozinha, então o equilíbrio de mercado, imagina, um preço competitivo, eu estou com essa quantidade, tá bom? Bom, imagine agora que eu quero me fundir com uma outra empresa, né? E aí, ao fundir, é claro que eu vou eliminar um rival e eu não vou estar tão competitivo assim. É um dos objetivos da fusão, é eliminar concorrentes, comprar mercado, ficar mais forte, não concorrer tão vigorosamente em preço. Então, os preços vão subir, preço pós-fusão vão subir. Você vai ter agora essa quantidade. A teoria econômica vai dizer que o consumidor vai perder essa área abaixo da curva de demanda, essa área em vermelho, que é um triângulo. Tá? Então é a perda de excedente do consumidor, simplesmente que as empresas deixaram de concorrer. Tá bom? É por isso que existem as autoridades antitruste, elas estão muito preocupadas com esse triângulo. Bom, o que pode acontecer é que existam sinergias, né, eficiências causadas pela fusão, e mesmo com preço mais alto, agora o custo unitário é mais baixo. Né? Então as empresas também elas têm uma possibilidade de deixar de ser tão ineficientes, vamos dizer assim, como eram antes. Então, ou seja, os custos caíram, a empresa vai ganhar esse retângulo, tá? Retângulo em azul. Então é um ganho do excedente do produtor, o economista vai chamar isso de excedente do produtor. Ou seja, o consumidor perde um triângulo vermelho, o produtor ganha um retângulo azul em eficiências. Deseja-se que os mercados sejam mais eficientes, tá? Não às custas do consumidor, mas em alguns momentos você pode pensar que, poxa, a área do triângulo azul é maior que a do vermelho, será que, né, a gente não deixa por um tempo e daqui a pouco entra um novo rival? Então é um tipo de análise sobre, um trade-off, né, os ganhos e perdas, você está ganhando e está perdendo, você vai ter que pensar nisso, como é que você vai lidar com isso? Será que no longo prazo essas eficiências não podem ser repassadas e o preço pós-fusão não seja de uma forma que o preço pós-fusão não seja tão alto? Então é esse tipo de raciocínio que o Oliver Williamson propôs. No Brasil, como é que se dá a questão da concorrência e regulação? A gente tem a ANAC. A ANAC cuida de concorrência? Vamos ver a Lei 11.182, que é a que criou a ANAC. O artigo 6º diz o seguinte: com o objetivo de harmonizar as suas ações institucionais na área de defesa e promoção da concorrência, a ANAC celebrará convênios com os órgãos e entidades do governo federal. Ou seja, o CAD, sobretudo o CAD, ou os órgãos que existirem à ocasião, mas sobretudo o CAD. Né? Parágrafo único. Quando no exercício dessas atribuições a ANAC tomar conhecimento de fato que configura ou possa configurar infração na ordem econômica, contra a ordem econômica, ou que comprometa a defesa e a promoção da concorrência, deverá comunicá-lo aos órgãos e entidades, né? Ou seja, ao CAD. Então a ANAC não tem papel de defesa da concorrência, a não ser o papel de informar as autoridades de defesa da concorrência, né? A Lei 11.182 diz que vai prevalecer no transporte aéreo o regime de liberdade tarifária e que a ANAC, isso no artigo 49, o parágrafo 3º do artigo 49 diz o seguinte: a ANAC estabelecerá os mecanismos para assegurar a fiscalização e a publicidade das tarifas. Ou seja, a ANAC ela não fica regulando preços,
ela também não pode punir a empresa se ela tiver preços altos, mas ela tem que garantir a publicidade das tarifas e informar isso aos órgãos de defesa da concorrência. Tá? Como é que é a questão do slot? Bom, slot é quando existe escassez de horário de pouso e decolagem em determinado aeroporto, porque ele é coordenado. Tá? Ele foi, por questões de safety, você não pode, de uso da pista do aeroporto, você não pode alocar mais voos, logo a concorrência é mais limitada. Imagina que empresas grandes dominam os slots. Então temos um problema concorrencial, sabemos que a ANAC não pode cuidar disso. E digamos que os preços no aeroporto lotado começam a ficar altos. A ANAC deve informar ao órgão de defesa da concorrência, né, para que ele tome as medidas cabíveis. Recentemente, no caso da quebra da Avianca que tinha slots, o CAD recomendou à ANAC que privilegie novo entrante no slot da Avianca. Quer dizer, a ANAC não cuida de defesa da concorrência, ela cuida de slots. Então o CAD está recomendando à ANAC. Ele não pode, pelo setup brasileiro, fazer mais do que essa recomendação, infelizmente. Né? Nos Estados Unidos é diferente. O Department of Justice ele vai direto na empresa, porque a empresa é detentora do slot, ele é um ativo dela, explícito, está no balanço. Então o Department of Justice vai chegar nas duas empresas que estão se fundindo, por exemplo, nesse caso uma fusão da US Airways com a American Airlines, e falou assim, olha, eu requisito que vocês façam o divestiture dos seus slots, ou seja, vocês vão vender esses slots para a concorrência, e tem que ser concorrentes mesmo, concorrentes pequenos, tá? E ele já faz isso logo em 7 aeroportos chaves para aumentar a concorrência. Então essa é a diferença. No Brasil recomenda-se ao regulador, as empresas não detêm slots. Nos Estados Unidos o Department of Justice vai direto nas empresas e fala, ó, só vou autorizar a sua fusão se você vender slots. Faz um leilão, e elas fazem mesmo o leilão de slots. Bom, defesa da concorrência é uma das partes da concorrência entre companhias aéreas. A gente viu que existem os indicadores de concentração industrial e todos os frameworks de análise de defesa, de análise da concorrência, desde a análise da barreira de entrada, contestabilidade, os modelos, né, o paradigma SCP, o modelo de Porter, né, vimos como é que as empresas organizam os seus modelos e como é que a concorrência é ditada para a existência desses modelos. Por exemplo, o ultra low cost é aquele que traz mais concorrência ao mercado, né, e vimos como é que questões aeroportuárias ou a falta de infraestrutura podem afetar a concorrência entre companhias aéreas.